aí, turma, tudo bem? Estamos aqui para mais um episódio do podcast Lado Difícil, um podcast onde a gente vai falar das coisas que todo empreendedor passa, mas às vezes você que está escutando em casa aí acha que você está passando sozinho, né? Está correndo apuro sozinho, está passando dificuldade sozinho. Todo mundo passa, sempre vai passar, às vezes só piora quanto maior fica, mas é uma jornada incrível, gratificante. E a nossa convidada de hoje, eu tenho um prazer aqui de recebê-la, é a Sônia, da Dudalina, né? E, Sônia, você também foi conselheira da Endeavor, né? Sentou no conselho da Endeavor, que inclusive apoia esse podcast. Além de apoiar esse podcast, apoia mulheres e homens empreendedores e empreendedoras de alto impacto no mundo todo, né? E é um prazer, assim, enorme te receber. Ninguém melhor do que você para se apresentar de forma mais completa e falar um pouco do que é a Dudalina, o que virou esse negócio enquanto você estava lá na presidência e também sobre todo o resto que talvez seja o mais importante hoje para você, né? Oi, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Não sei que horas cada um vai ouvir. A minha história é muito interessante porque a minha família é lá de Santa Catarina, uma cidadezinha muito pequena chamada Luiz Alves, muito perto de Blumenau e de Camboriú, mas ninguém conhece porque ela não está no roteiro. E o interessante é que eu acho que dessa história, né, da arte aí de dar errado muitas vezes, a história da Dudalina começa de um erro, né? Os meus pais, o seu Duda e a dona Adelina, por isso Dudalina, quando casaram, eles queriam ter 16 filhos, queriam ter 20 filhos, tiveram só 16, então ali eu acho que já... mas a minha mãe ainda teve 5 filhos que ela perdeu na gestação, mas a história é muito interessante porque o meu pai era um homem muito trabalhador, mas ele era um poeta, zero empreendedor. A empreendedora era Dona Adelina. E eu já tinha, eles tinham um negócio de secos e molhados, a tradicional venda que eu acho que tem em todos os lugares das cidades pequenas do Brasil. E eu já tinha nascido, né? Eu sou de 55, e ela estava grávida do 7º filho e ela não pôde vir a São Paulo fazer compras. E o que é interessante nas histórias do Brasil é que até hoje muitas vendas ainda se abastecem aqui na 25 de março. Então o seu Duda veio para cá, claro, como um bom poeta, ele comprou um tecido errado, que chegou lá nessa venda. Né? Essa venda vendia desde alimento até a farmácia, porque a cidade não tinha farmácia. Então, vendia tudo, né, para casa. Era um bazar. E a dona Adelina, ao invés de ela ver isso, claro que ela não gostou muito, né? Chegou um tecido, vai encalhar, fazer o quê? Naquela época, 60 e tantos anos atrás, mas ela viu uma oportunidade de um perrengue, né? Não tinha naquela época. Como é que devolve tecido? Imagina, nem comprou tinha, errado, comprou errado, fica lá. Mas ela viu uma oportunidade, então ela desmancha uma camisa do meu pai, chama 2 costureiras, costura, né? As costureiras costura, ela coloca na venda, faz o teste de mercado, a camisa vendeu, teve aceitação, como a gente dizia na época. E ali, então, começa a saga da Dudalina, né? Em maio, né? A gente vai fazer agora, sei lá, 67 anos, deve ser. Faria, né, 67 anos se eles estivessem aqui ainda. Então, é muito interessante, né? Como muita coisa, eu acho que muita começa de uma necessidade, de um perrengue, de uma dificuldade, de alguma coisa que deu errado. Então... Eu até, quando vocês me convidaram aqui para falar, eu falei, ai, gente do céu, onde é que eu vou arrumar assunto para conversar com esses moços? Mas vamos continuar aqui a conversa. Então, claro, eu acho que eu já me apresentei, sou Sônia Hess, fui durante um tempo, eu estava na Dudalina, daí me convidaram, eu fiz uma imersão em confecção na Espanha, e também é uma história interessante, porque, claro, saí de casa, eu já era até diretora da empresa, né? Mas eu recebi um convite para trabalhar em Montes Claros, lá na terra aí de vocês, naquela maravilhosa Minas Gerais, trabalhar com as costureiras. Eu tinha feito a imersão em confecção para uma empresa da Espanha. Então, fui lá para Montes Claros, morei lá um ano, amo aquela cidade.
Mas eu queria mudar para Belo Horizonte. Né? Então, são aquelas coisas assim, eu estava muito bem, mas daqui a pouco dá aquele estalo, eu vou para Belo Horizonte. Eu queria empreender, eu sempre quis empreender, mas eu nunca conseguia chegar a empreender, porque sabiam que eu estava saindo de alguma coisa, já me convidavam para trabalhar, e no outro dia eu já estava começando em outras coisas. Então, em Belo Horizonte, eu trabalhei construí junto com a Toque, na época, marca, depois fui trabalhar em outras empresas, ajudei vários empreendedores a abrir várias marcas, sempre ligada à confecção, né? E rapidamente, em 77, eu fui para lá, em 83, então eu decidi vir morar em São Paulo, que era o meu sonho. Então, vim morar em São Paulo, mas a minha família me chama para trabalhar de volta na Dudalina. Só que eu falo, não, eu não quero morar em Blumenau, quero morar em São Paulo. Então, desde essa época, eu moro em São Paulo e sempre fazia essa coisa de ir para Santa Catarina e voltar, né? Então, daí começa a saga dos perrengues de trabalhar numa indústria de confecção que não é fácil, né? Muito legal. Quantas lojas vocês abriram, assim, no auge da Dudalina, assim, quando você ainda era presidente? Você ficou presidente até 2015. 2015, A gente chegou a abrir, acho que 98 lojas, ou até perto de 100 lojas, mas foi num período muito curto, né? A Dudalina sempre foi uma fábrica de camisas para homens, masculinas, e que vendia pelo Brasil inteiro. Nós tínhamos mais ou menos mais de 3 mil clientes em todo o Brasil, e a gente era sempre para multimarcas, né? A gente não tinha tínhamos as nossas marcas, mas vendíamos para lojas que eram multimarcas. E o meu grande sonho era entrar nas capitais, né? Porque as capitais são monomarcas, né? Os shoppings são monomarcas. E daí teve alguns, vamos dizer, perrengues complexos que acabaram acontecendo e fazendo que a gente viesse para o varejo, abrindo em 3 anos quase essas 100 lojas, indo para o varejo, mas não afetando o atacado, né, que a gente chamava, que eram as multimarcas. Então, foi muito interessante que a gente tinha muito medo, como essa coisa de a gente, desse achismo. Não, eu acho que se eu fizer marca própria, eu vou atrapalhar a venda do multimarca. O que aconteceu? Os dois cresceram muito juntos, né? Então, são grandes aprendizados que a gente tem. E nisso, até não é da mesma historinha da minha mãe lá, do tecido, a gente só fazia camisa para homem. E eu sempre tinha um sonho de fazer camisas para mulher. Mas sempre achava dificuldade de conseguir. Como é que faz? Como é que faz uma camisa com uma bela vestibilidade? Eu viajava pelo mundo inteiro fazendo as pesquisas e tal, e nunca tinha encontrado nada que ficasse feminino sendo uma camisa. E do mesmo modo da minha mãe, eu cheguei lá na empresa, lá em Blumenau, um dia, e eu vi que tinha um estoque de tecido grande. Eu falei, gente, eu preciso reinventar isso aqui. Sabe? Dona Adelina que me ajuda a pensar no que fazer, né? Porque esse estoque estava lá parado, mais ou menos como aquela história. E eu chamei o pessoal lá e falei, olha, traz tudo que é aviamento e tal, vamos pensar numa coleção de camisa feminina para mulheres. Mas eu pensei, mas como é que eu faço algo que seja, né, que vista? Eu pensei, porque assim eu sempre olhava, se contratava os modelos de prova, que são aquelas mulheres magras, né, que tudo fica bonito. Falei, não, eu vou fazer com mulheres da vida real. Né? Chama tamanho 36, uma alta, uma mais baixinha, uma mais gordinha. Porque assim eu experimentava e assim a gente desenvolveu a coleção com a vestibilidade para todas as mulheres. E deu muito certo.
E daí começa toda essa nova saga do varejo, e depois tem muita conversa aí pela frente. Maravilha, excelente introdução. Lucas, eu acabei de te falando aqui que você está com a gente aqui, né? Para quem não está nos assistindo agora, mas só ouvindo, o Lucas sempre conosco aqui. Esse podcast sem o Lucas não é nada. Muito bom, eu estou muito empolgado para hoje. Minha esposa também tá, porque eu falei pra ela, hoje vai ser a Sônia do Dalina. Ela, ai, que legal. E a minha também, porque ela também Manda tá na moda. um beijo pra ela e tal. Que Hoje também tava na casa de 2 amigos meus, o Bruno e a Má é empreendedora também, e falou, pô, você vai conhecer ela. E todas, obviamente, clientes que graças a você, podem, né, se sentir mais formais, com aquela camiseta linda, né, sem perder a feminilidade delas, né? Para começar, a gente sempre começa com a pergunta bomba, tá? Uhum. Que a gente chama que é assim, pô, de toda a sua vida empreendedora, o dia mais difícil, ou o mês mais difícil. Aquele dia ou mês que você fala, meu Deus, eu não aguento mais, e que dá vontade de chorar, dá vontade de desistir, dá vontade de gritar. Qual que foi, conta pra gente a história desse dia ou do mês mais difícil da sua história empreendedora. Daí eu vou ter que voltar. Foram muitas Todo mundo responde assim, tá? Meu Deus, quantas e quantas vezes você chegava e dizia assim, ai meu Deus, não quero mais. Porque eu ia todas as semanas, né? Eu pegava o leiteiro, que a gente fala aqui. A segunda-feira eu estava em Congonhas, o primeiro avião que saía, eu estava indo lá para Santa Catarina. E sempre tinha, não tem como você ser empreendedor sem problema, né? Mas uma coisa, eu até meio que treinei o meu pessoal. Às vezes, pessoal, eu não gostava de ter uma sala fechada, então era um salão aberto, e as pessoas tinham acesso a mim a todo tempo. E às vezes alguém chegava e dizia assim, dona Sônia, estou com um problema. Eu falava, tá, e qual é a solução? Não sei a solução. Eu falava, não, então você vai fazer o seguinte, pega o teu problema, leva para longe, olha para ele de fora, não entra dentro, conversa com ele, ele vai te dar uma solução. Pode não ser a melhor, mas ele não entra no problema, olha ele de fora. Daí você traz uma solução e juntos a gente pode procurar uma outra solução se a sua não é melhor. Agora não adianta você me trazer problema, porque senão ia ser fila de problema o tempo todo, né? Quem trabalha com... A gente tinha 6 fábricas, tínhamos quase 90 e poucas lojas, no Brasil inteiro. Era perrengue todo dia. Aconteceu isso, assaltaram uma loja. Então, isso... Só que você não podia levar pessoal. Se você levasse para o lado pessoal algumas coisas, você ia ficar sofrendo o tempo todo. Então, eu sempre tive a cabeça de solução, sabe? Que eu acho que isso... O empreendedor tem, imagino que vocês dois, pelo que eu sei, pelo que vocês fizeram, vocês têm cabeça de solução, né? Eu gostei muito, eu tive com o que fez o Waze lá em Israel. Eu sei quem que é, eu não sei o nome dele também, mas tá, muito daqui a bom. pouco eu vou lembrar. E ele estava com uma camiseta, apaixone-se pelo problema, não pela solução. Achei o máximo aquilo, sabe? Porque realmente o Waze nasceu de problema, né? Ele apaixonou-se pelo problema e fez o Waze, o Move, não é, como é que agora chama? Move It, né? Que é fantástico. Eu visitei lá também. Você via, como é que é o nome dele? Eu também não vou lembrar. Eu tenho foto com ele, tá? Eu tirei essa foto, porque eu acho o Waze a maior solução. Vamos lá, tem todas as nossas, mas o Waze é para São Paulo. Pensa como é que a gente ia viver sem o Waze hoje em dia. A gente não vive mais sem essas soluções, né? Como a solução que vocês criaram. Então, assim, eu acho que a maioria das coisas nascem de perrengues, né? De alguma coisa, de uma necessidade. Então, e assim começa o do Dalina Feminino e vai indo, mas o tempo todo você lida com isso, né? Não é... Todo mundo acha que empreender... Eu lembro que uma vez eu estava conversando com uma turma de jovens. Eu vou empreender, fazer o meu horário, vou ganhar muito dinheiro. Eu falei, como? Você está num outro planeta. Desculpa. Me ajuda. Está em outro planeta, que você vai perder dinheiro, você vai trabalhar 24 horas, você vai ter muita dor. Porque não se empreende sem isso, né? Tem uma longa jornada de essa caminhada aí que sempre vai ser esses atropelos, mas não, isso vocês devem ter ouvido 1000 vezes. Não cometam o mesmo erro 2 vezes.
Eu agora acabei, eu sou da Rede de Mulher Empreendedora, eu sou do Conselho e tenho hoje um evento chamado Mansão das Empreendedoras e eu fiz uma mentoria lá com uma moça que tem uma loja de bebê lá em Ribeirão Preto e tal. E ela falou, Sônia, eu tenho as soluções na minha cabeça, mas eu tenho medo. Eu falei, então vamos fazer o seguinte, tua coragem tem que ser maior que os teus medos, porque senão se trava. Né? Então foi muito bonito, porque ela falou, meu Deus, era a frase que eu precisava ouvir hoje. Eu vou sair daqui, já vou começar. Falei, assim, você vai errar, não tem como não errar. Agora tem que ir para frente, né? Então eu acho que isso é muito, não sei, eu não li o livro de vocês, vou ler, mas tem isso, eu acho que o empreender tem isso, né? Tem essa caminhada de erros e acertos, importante, acerte muito mais do que erre. Né? E tem que acertar, e tem que ter paciência para acertar às vezes também, né? A gente vai errar, mas tem que ter paciência, não pode deixar a peteca cair. Eu tava pensando aqui, Lucas, de repente, você conhece a história da Sônia, eu também, né? Eu tenho uma parte da história que, para mim, olhando de fora, talvez tenha sido a mais difícil, né? Eu não sei se você tem um pouco disso aí também, mas se você não tiver, eu... Manda bala. Não, porque eu fui criado num lar também de um avô empreendedor, onde na nossa família tinham 8 irmãos, né, ali abaixo do meu avô, irmãos e irmãs. O que a gente viu, né, depois que o meu avô se foi que criou-se uma complexidade que antes não existia. Faltava aquela direção, aquele rumo, aquela sucessão. E quando eu escutei sua história, né, deve ter sido em algum toque da Endeavor, né? Eu lembro que você falou que quando a matriarca se foi, foi aí que começaram a acontecer coisas que vocês não esperavam, né? E para mim, eu imagino que esse deve ter sido o momento mais difícil, porque é um problema na empresa e na família. Então, o negócio, assim, para mim já é misturado sempre, né? É sempre... empreender, a vida pessoal, vida profissional, tá tudo junto. Mas aí quando você envolve uma família de 16 irmãos, eu imagino que isso é ainda mais intenso. Então eu queria escutar um pouco dessa fase, assim, o que doía mais, o que acontecia, né? Porque eu tenho certeza que várias pessoas que escutam são de empresas familiares, talvez ainda sem governança ou com governança, mas sem uma sucessão bem construída. E até complementar a pergunta, porque eu acho que é muito boa, porque como você falou, muita gente deve estar nos ouvindo e passando por problemas similares, ou vai passar, né? E eu escutei o podcast do Abílio Diniz recente, no Brasil Journal, e ele falando de como ele se arrependeu de coisas que ele fez quando ele teve conflitos com os irmãos também. Então, conta pra gente um pouco como foi e o que você aprendeu e faria diferente, ou fala, olha, gente, se vocês passarem por isso, eu teria feito isso diferente, ou queria que meus irmãos ou minhas irmãs tivessem feito isso diferente, porque eu acho que pode ser um ensinamento que muita gente pode aprender com vocês, né? Perguntinha capciosa essa de vocês. É um pouco complexo, claro. Eu tenho 15 irmãos, né? Nós somos 5 mulheres e 11 homens. E aquilo que eu acho que eu já falei, né? Minha mãe era matriarca, meu pai tinha falecido em 96, em 2008 a minha mãe faleceu. E de uma família, nos tornamos 16 famílias, né? 16 filhos, 16 pessoas que não estavam envolvidas no processo da empresa. Na empresa, nós éramos em 3 nessa época, mas tinha o conselho, né? Então, assim, algumas coisas que meus pais fizeram, que eu acho que foi extremamente interessante, que eu não vejo muita empresa familiar fazer. Primeiro, a sucessão, né? Eu vejo, assim, pessoas que já deveriam ter feito a sucessão, não fazem, daqui a pouco falecem e a família fica lá aos pedaços e acaba, quantas histórias vocês mesmos jovens já ouviram falar, né? Então, meus pais, primeiro, a gente tinha um conselho de família que eram só os filhos, ok? Não tinha agregado, porque agregado pode ser aquela pessoa que desequilibra a história, tá? Amo meus cunhados, amo minhas cunhadas, mas em momentos de decisão familiar, tem que ser família. Isso meus pais nunca abriram mão.
Segundo, a gente tinha um conselho de administração, que era um conselho que tinha pessoas de fora, e pessoas independentes e família, tá? E a gente tinha esse acordo de acionistas, que é extremamente importante numa família desse tamanho. Isso era que ano que já tinha tudo isso estruturado? Tudo isso já tinha muito tempo. Desde que quando eu assumi como presidente foi em 2003. Isso já em 90 já tinha isso. Talvez ela foi se aprimorando. Sempre, sim. Sempre, mas isso sempre tinha. Meu pai estava vivo. Meu pai fazia as reuniões e pedia para os filhos sempre manterem a reunião. E eles, inclusive, o meu pai, me deu a incumbência de ser a embaixatriz da paz. Eu falei, pai, não se faz isso. Ele disse, não, você é que vai ter que trazer... eu não sei de onde que ele tirou isso. Claro, foi provavelmente porque ele entendia que seria eu a pessoa, e eu acho que fui eu que fiz, mesmo passando muitos perrengues aqui, que eu acho que não gostaria de falar todos que aconteceram, mas realmente, a partir daquele momento que a minha mãe faleceu, começa a ter uma outra que assusta, assim, você chega e fala, gente, não era para ser assim, sabe? E acaba acontecendo coisas que te machucam, que mais uma das coisas que eu acho que eu consegui fazer nessa época era separar muito bem a gestão da empresa. Então, eu ia para a empresa, eu estava na empresa inteira. À noite, eu reunia... quando a gente começou a preparar a empresa para vender, a gente tinha um único advogado, que não era um escritório, só podia ser uma pessoa, que eu digo que é o advogado mais competente que tem no Brasil, e um irmão que tinha um mandato de uma maioria de irmãos. Então, a gente foi desenhando essa venda porque tinha algumas rupturas ali que não podiam estar descobertas. Não podia ser... nós não podíamos ter... como é que eu diria? A gente tinha que trabalhar muito em silêncio para poder caminhar com esse processo, né? Que foi um processo que durou mais de um ano. Quem já vendeu empresa, quem passa pelo processo de M&A sabe que tem todo aquele processo. Quem já vendeu, quem já comprou, tá? É muito difícil. É muito difícil. E sempre tem aquela... E como é que você faz isso? Uma empresa que crescia 30%, 40% ao ano, numa época difícil, num ramo complexo, né, que é o ramo de confecção, extremamente rentável. A nossa empresa era extremamente rentável. E assim, foram anos que eu digo de luz e de sombras, sabe? Tinha dia de luz e tinha dia de sombra. Mas, ao mesmo tempo, foram anos de muito aprendizado, né? No meio dessa história, eu nunca contei, estou aqui pensando se eu conto, se eu não conto, nunca contei nem podcast, nem nada. Em 2012, em começo lá de muito acesso, de muitos fundos querendo comprar do Dalina, eu descubro que eu tenho uma recidiva de um câncer de mama, que eu vou ter que tratar, que eu vou ter que fazer quimioterapia, que eu vou ter que ficar careca, aquelas coisas, todos aqueles perrengues que se passam, e você não sabe se no final da história você vai sobreviver, né? Mas foi muito interessante que, ao mesmo tempo, passou. Estou aqui, né? 11 anos depois, saudável, bem, mas eu também não me vitimei, eu fazia o meu tratamento, fazia a minha químio, pegava o avião, ia para Santa Catarina, trabalhava, voltava, até que um dia eu estava já começando a negociar a empresa, passei a mão no meu cabelo, caiu, falei, meu Deus, agora já foi. No outro dia fui lá, raspei o cabelo, botei uma peruca e fui. Poucas pessoas viram que tinha alguma coisa acontecendo, mas nunca me viram, nunca acho que faltei de trabalho por causa disso. Então, assim,
E foram muitas dores ao mesmo tempo nessa época, tinha algumas rupturas, tinha algumas confusões, mas eu, em algum momento, eu acho que a luz dos meus pais, claro, nesse momento, e do seu Duda lá, que deu a missão para mim, me deram muita força para poder superar isso e chegar né, vendeu a empresa, depois ainda fiquei mais 1 ano e meio, quando foi feita a fusão, que daí eu resolvi sair e fazer hoje o que hoje eu estou em 3 empresas como conselheira, mas eu estou em mais umas 7 empresas do terceiro setor, que é a minha grande paixão, né? O terceiro setor, eu criei um fundo chamado Fundo Dona de Mim, na pandemia, de microcrédito para as mulheres invisíveis, essas mulheres que não têm score, não têm acesso a banco, vivem muitas vezes na violência, né? E a violência contra a mulher, principalmente nesse nível das mulheres, ela tem 2 formas que ela não consegue se livrar, uma emocional e outra financeira. Se eu ajudar essa mulher a criar alguma coisa, desenvolver alguma coisa, começar a ter uma autonomia e ela poder se livrar disso e começar a cuidar da sua família. E o mais interessante, o que a gente está fazendo agora, nos depoimentos que a gente vê, é que você não muda só uma mulher, você muda uma família, você muda, às vezes, uma comunidade, você muda uma história, né? Então, estou lá agora em Minas, lá no Vale do Jequitinhonha, em Araçuaí, Itinga, fazendo lá com... Lá tem uma mulher interessantíssima, o dia que vocês quiserem trazer, essa mulher passa... Eu sei, não fala quem que é. Da Sigma? Isso. Meu sonho é trazer ela. Ana Cabral. Fala pra ela, eu já mandei mensagem pra ela no LinkedIn, e aí você vai me ajudar. Porque eu acho ela inacreditável. Inacreditável. Tem mulheres que eu conheço que elas são inacreditáveis. A Ana Cabral é dessas mulheres. Vamos conseguir trazer. Ana Cabral Gartner está lá fazendo uma empresa bilionária já. Já tive lá, já até conheço um pouco de lítio, coisa nenhuma. Mas estive lá semana passada, conversando com 500 mulheres que já receberam... Eu vi, ela publicou esse evento, eu vi, muito legal. Muito, muito, muito. E daí você ouve histórias que realmente a gente... você fala, gente, eu sou privilegiada, sabe? Quando eu vejo, quando eu sinto, porque daí mulher sente, né? A gente... abraça essas mulheres, eu quero cuidar delas. Então, hoje, eu me dedico muito a um outro instituto, que é Amigos do Bem, que é outra mulher que vocês vão trazer aqui, a Alcione Albanese. Essa passa perrengue o tempo todo que ela vai lá para o sertão, de Mauriti, lá no Ceará, de Inajá e Catimbau, em Pernambuco, e Torrões, ali na região de Alagoas, em que há 30 anos atrás ela foi lá para levar presentes de Natal e acabou que ela viu que não era disso. Depois de 10 anos ela resolveu assumir aquilo lá e fazer. Hoje ela transforma a vida de 150 mil pessoas nessa região. Que incrível. É um trabalho só... Eu falei com alguém ontem, que voltou de lá, a pessoa falou, Sônia, eu não consigo respirar. Como é que alguém faz isso, transforma a vida daquelas milhares de pessoas? Você me falou que vocês estão fazendo agora uma escola de uma ONG de programação para alunos negros. Então, eu vou pedir até para vocês, porque ela conseguiu levar fibra ótica. E lá ela está fazendo praças digitais para ensinar esses meninos e meninas, né, adolescentes, a serem programadores, porque eles não têm oportunidade. Você já foi para esse sertão? Tem nada. Eu já fui para o Vale de Jequitinhonha. E para o norte de Minas, para outra parte de Minas. Não, Jequitinhonha é lindo, gente. Vai lá para o sertão de Catimbau, Inajá. Esse aí não foi ainda não. É tudo aquelas casas de taipa, que a gente constrói. O Amigos do Bem já doou mais de 500 casas, mas eu comecei com a Alcione, quando a gente começou com uma sala de costura, fazendo sacolas de patchwork. Desculpa que eu não trouxe para vocês, mas...
transformar a vida das pessoas é o meu grande sonho, porque assim, eu sei, eu passei muito perrengue, muito, mas gente, ele é nada perto do que muita gente passa hoje em dia. Sabe, quando uma mãe não tem a comida para colocar no prato, quando uma mulher sofre uma violência que ela não consegue se livrar, isso é no Brasil inteiro e no mundo, porque o Grupo Mulheres do Brasil, que eu sou vice-presidente, é um grupo que hoje tem 115 mil mulheres no Brasil e no mundo. Começou com a Luísa Helena, e eu estava junto, né? Eu sou fundadora, há 10 anos atrás. Quando a gente começou, nós éramos 40 mulheres. E nós tínhamos um sonho, transformar o Brasil. Né? Nós somos suprapartidários, nosso partido é o Brasil, a gente não discute política, mas a gente quer, dentro das ODS da ONU, saber o que a gente pode ajudar a transformar o nosso país melhor, olhando violência, igualdade racial, saúde, educação, tudo que você imaginar. Porque eu brinco, viu, meninos, que nós somos 52% da população brasileira, né, as mulheres. Sim. Mas somos mães dos outros 48%, tá? E quem vai falar mal de mãe? Pô, eu amo minha mãe, então... E tá chegando aí Dia das Mães, né? Sim. Então também é bem interessante. Não sei quando é que esse podcast vai sair, mas parabéns, mães, que todas as mães são mães. Minha mãe merece parabéns todo dia. Todo dia. Ô, Sônia, só queria te agradecer muito. Deixa eu te dar um pouco de contexto aqui, porque eu fiquei bem emocionado. O meu pai... Ele já foi palhaço no Hospital do Câncer. E uma dificuldade que ele tinha, e ele falava muito disso, é porque quando essa doença vem, muita gente perde a esperança. Uhum. E ele falava que esse é o pior perigo. Ele falou, o pior perigo não é a perder a esperança. Uhum. E é uma doença que ele usava a expressão também, do lado negativo, que é muito democrática, né? Ela pega de todas as classes, Claro. todos os gêneros, todas as raças. E vem do nada, não é que ela anuncia, né? Então, eu realmente queria te agradecer por você ter aberto esse detalhe tão pessoal da sua vida aqui, por um motivo seguinte. Eu tenho certeza que muita gente que está nos ouvindo, com certeza, ou passou, ou vai passar, ou conhece alguém. E saber que a Sônia, que criou uma empresa, que ajudou a empresa do Danilo a ficar tão incrível e que conseguiu passar por isso e conseguiu fazer coisas ainda mais incríveis depois... Eu acho que vai encher vai trazer um tanto de esperança, um tanto de alegria. Então, obrigado realmente por ter compartilhado isso aqui, que eu acho que vai ajudar muita, muita, muita gente, tá? Muito obrigado. E você tem, assim, claro que na época eu não pensava na doença o tempo todo, né? Porque eu acho que a doença é aquilo que você falou, quando você se vitimiza, se você fica ali, eu não fiz isso. Teve um lance que foi muito interessante, quando eu tive que fazer as rádios, né? A rádio são 5 dias seguidos, você descansa sábado e domingo, 5 dias seguidos, sábado e domingo. Mas eu precisava ir para Blumenau, porque eu tinha a fábrica lá, a fábrica central, era final do ano, tinha que ir. E daí eu fui lá no Einstein e conversei com as meninas, você abriria um pouquinho mais cedo, porque daí eu venho, faço a rádio, vou para o aeroporto, pego o avião, vou para Blumenau, pego um voo de noite, que é de Navegantes, né, em Blumenau, venho, faço, e assim eu fiz durante essas 3, 4 semanas. Quando você falou isso, que cara que elas fizeram? Não, na hora. Gente, na hora. Eu chegava lá, estavam sorrindo, me esperando. Então, assim, porque as pessoas... Eu acho que eu nunca coloquei isso de que eu não ia ficar bem, né? Então, claro, perder cabelo para uma mulher, gente, para ter ideia, assim, uma das dores que eu tenho é que eu tinha uma foto minha careca, uma, tá? Porque eu usava peruca, mas para dormir eu usava turbante. Eu apaguei, olha que dó, e não tem mais, eu estava no meu celular antigo. E hoje eu teria o maior orgulho de me ver daquele jeito, mas eu tirei essa pessoa, sabe? Sim. Usei umas perucas horrorosas, eu tive que inaugurar uma loja em Milão, que a gente abriu em final de 2012. Era cômica a minha peruca, era horrível, sabe? Porque eu suo muito na cabeça e tal. Mas, ao mesmo tempo, eu estava feliz.
mesmo acontecendo muita coisa, eu estava fazendo algo, eu dava emprego, eu sempre fui muito de cuidar das pessoas, né? Do Dalina era amor às pessoas e a camisa. Então, eu cuidava dessas mulheres, homens que trabalhavam com a gente. Então, esse amor que eu tinha pelo que eu fazia, e com a certeza que eu ia conseguir dar essa paz em termos, né, que o meu pai pediu, me fez superar, fui superando, e hoje eu estou aqui inteira. Então, eu acho que a gente tem que fazer isso, sabe? Se você vai lá cuidar de outro, procura, faz o bem, vai procurar alguma ONG, olha, vocês com ONG, o outro com... Sabe, o Brasil é tão forte ainda porque tem as pessoas que estão olhando as outras, né? Por causa das ONGs que tem aí, né? Vocês, acho que não teve ninguém que vocês entrevistaram que não tem algum lado do cuidar do outro. Sim. Tem muito, né? Todos eles. Todos eles. Cada um do seu jeito, da cada sua um do forma. seu jeito. Isso é muito incrível, né? E por isso que eu acho que esses bons exemplos a gente tem que realmente reverberar, né? Uhum. Trazer isso, falar mais disso. Eu acho que um dos problemas que a gente tem hoje, eu acho que isso é um problema muito sério e que a gente fala pouco, tal, que as pessoas estão sendo bombardeadas por conteúdos ruins. Uhum. Conteúdos que fazem elas perderem a esperança. E que né? são conteúdos de gente do mal. É conteúdo ruim de gente do mal que não quer ver o outro feliz. Eu não dou bola para isso, gente. Vocês não têm ideia. Eu não entro. Quando eu vejo, eu tiro fora. Porque isso só faz mal para as pessoas. E vai tornando essas pessoas raivosas, essas pessoas doentes. Né? Então, a gente tem que ter muito cuidado. E trazer isso, mostrar que é um dos objetivos, né? Sempre foi, tipo... quando a gente escreveu o livro, né, Sônia? A gente vai lá na Amazon e vê as avaliações, né? Você não tem noção do tanto de avaliação, assim, escrita assim. Pô, eu achava que só eu tinha dificuldade, obrigado, que agora eu tô mais animado. Porque, pô, a pessoa fala assim, não, pera aí. Se a Sônia passou por dificuldade e fez a Dudalina, se o Estelle passou e fez o Mercado Livre, se o Paulo Veras passou por tanta dificuldade e conseguiu fazer 99, então tá tudo bem. Então as pessoas ficam animadas, positivas, com essa energia boa de querer fazer as coisas, né? Quando eu escutei o seu TED, a parte que você fala do Brasil, pô, minha vontade era já mudar tudo. Porque, e quantas vezes a gente sente o oposto disso, né? A gente fala, pô, não dá não. Então, assim, eu acho muito legal a gente trazer esse tipo de conteúdo e viralizar mesmo, né? Porque, como um vírus do bem, vamos dizer assim, né? Porque precisa, né? Sem dúvida. Sem dúvida. E assim, quando a gente pensa o Brasil, o mundo, né, que hoje é tudo tão plano, né, como se fala, e tem tanto aprendizado do bem, mas o mal ele reverbera muito mais. Nesse dia eu ouvi alguém falando assim, o mal fala alto, o bem fala baixo. Isso é verdade, se a gente olhar. Porque quando alguém... Você pode olhar a televisão, você liga, só tem filme de... Gente, nesse dia eu fiquei olhando, não teve, eu acho que nem um filme que não tinha tiro, não tinha violência. Falei, gente, eu quero beijo, eu quero amor, eu quero criança, eu quero sorriso, sabe? Mas é o que vende. Sabe? Então, assim, as pessoas têm que começar a se cuidar mais, porque isso, inclusive, eu acho que está afetando muito a saúde mental das pessoas. Ela está tão pesada, ela recebe tanta coisa ruim e ela começa a colocar isso na vida dela, que isso não vai adiantar nada. Eu falo, envenena o teu sangue. Fala mal. Não, às vezes, né, alguma pessoa vem e fala mal de alguém. Eu falo, gente, você está envenenando o teu sangue. A pessoa não está nem aí para você, sabia? É mesmo, né, Sônia? Eu falo, para que você tem raiva? Sabe, para que você fica passando isso para os outros? Não faça isso. Faz o bem. Vai lá, ajuda. Nós, no Grupo Mulheres do Brasil, a gente tem tantas causas importantes para trabalhar, que eu vejo lá, né, que as ODS da ONU são até 2035, nós estamos ali, está na porta. Como é que a gente vai cumprir aquelas ODS? Como é que o mundo vai cumprir, né? Não é nós. Não sou só eu e vocês, é o mundo.
Né? Como é que você vai dizer que não vai ter mais fome? Como é que você vai dizer que não tem mais violência? Como é que você vai falar que, que tem que cuidar do ambiente para a gente não ter, como teve na Índia essa semana, 60 graus? Como é que você vive num país que tem 60 graus? Né? Isso vai acontecer, pode acontecer conosco, por que não? Porque a gente não está cuidando do que é nosso. Eu vi uma vez uma frase que achei muito interessante de um filósofo, acho que não sei se ele era boliviano, colombiano, que ele falou o seguinte: o planeta não está em crise estamos nós humanos. Nós não entendemos isso. O planeta sobrevive. Será que nós sobreviveremos? Né? Porque então é isso. A gente tem tanta coisa boa para fazer. Por que eu vou olhar para o lado ruim? Então não tem. Eu sou muito dessa de olhar isso, de pensar e gostar de gente, cuidar de gente. Eu lembrei do que você fala muito, né, Lucas? Voltando para dentro da empresa aqui, o Lucas fala que tem gente que fala assim, não, mas a empresa, né, sei lá, o Melius tem um problema assim, assim, assado. O Melius tá acontecendo... Gente, não existe Melius. Existem as pessoas que fazem o Melius. Né? Aí eu me lembrei muito disso, né, Lucas? Porque... às vezes as pessoas acham, o planeta. Gente, o planeta somos nós. Né? A empresa são as pessoas. É muito isso. E Sônia, você, antes da gente começar aqui o bate-papo, você falou uma coisa, depois eu vou comentar também, que o terceiro setor tem mais dificuldade ainda, aí eu tô falando de fazer o negócio funcionar do que uma empresa, né? E eu acho que muita gente não sabe isso, ou não imagina. Pelo contrário, vê o terceiro... é muito fácil ficar ajudando as pessoas e tal. E, o negócio dá muito trabalho. Então, compartilha com a gente, com a turma aí, para as pessoas saberem, quais são as principais dificuldades que você enfrenta no terceiro setor. Olha, a principal dificuldade é a falta de dinheiro. É a doação, é a filantropia, as pessoas doarem... Porque, assim, não se faz o bem sem dinheiro. Não tem como a gente levar alimento para 150 mil pessoas no sertão, educação, água, habitação, transformação. Não tem como, não existe. Lá não tem, como diz a Alcione, ela fala, Sônia, se em São Paulo uma criança tem fome, ou uma família, ela vai na esquina, ela consegue um prato de comida. No sertão não tem esquina, não tem comida, não tem água. Se a gente não estiver lá para ajudar essas pessoas, imagina, não adianta só levar comida. Dizem para ela, não adianta dar o peixe, tem que dar para... Ensinar a pescar. Ensinar a pescar. Ela fala, mas como é que pesca em rio seco, onde não tem água? Então, tem umas coisas bem interessantes que a gente vai aprendendo quando você começa a trabalhar nisso, assim... E é o que ela fala, o pior de fazer o bem é passar o pires, né? É pedir o dinheiro. É como o caso do Fundo Dona de Mim, quando eu comecei, foi uma garota durante a pandemia que me ligou, que eu faço mentoria com ela, uma garota do Rio, a mãe cozinhava de manhã, ela entregava as marmitas de bicicleta. E ela me ligou desesperada porque não podia mais entregar, ela tinha uma geladeira, não tinha um freezer para colocar as marmitas, não tinha dinheiro, não tem crédito, score é 0. Né? Porque qualquer banco que você vai pedir dinheiro, score, tem que ter score. Se for 0, não vai receber nunca. Eu falei, gente, como é que eu posso ajudar essa garota ela a poder comprar um freezer? Nisso me ligou um banco, que é o Banco Pérola, da Alessandra, Alessandra França, começou esse banco lá em Sorocaba, que é um banco de microcrédito, que eu tinha um dinheiro para me devolver, Alessandra e Andréia. Eu falei, escuta, vocês poderiam fazer microcrédito para mulheres invisíveis? Então, essas coisas que você não entende o que você está falando, nem entende o que você vai fazer. Não podemos fazer, a gente é digital. Eu falei, tá, então tá, agora eu vou precisar de grana. Né? Daí criei uma cota, liguei para minhas 4 irmãs, todas entraram. Claro, liguei para a Luísa Helena. Falei, Luísa Helena, estou pensando nisso, é do Grupo Mulheres do Brasil. O que você acha, Sônia? Faz, é maravilhoso. Doou. E daí, como é que eu consigo mais dinheiro?
Então, na época era legal, porque eu ligava assim, liguei para uma, daí as pessoas me indicavam, as mulheres, uma me indicava, falava, escuta, você não vai poder comprar a bolsa, dou esse dinheiro para mim, dou esse dinheiro lá para o Banco Pérola para ajudar uma mulher. E assim a gente começou, né? E hoje, quando eu vejo o depoimento de mulheres, que a gente hoje faz, né, no Brasil inteiro, lá em Guaranhuns, lá, uma mulher que foi e comprou 2 porquinhos para começar, hoje ela tem 8. Com esse dinheiro ela já sustenta a família. A outra que sabia fazer tatuagem, mas não tinha equipamento. Então, com esse microcrédito de R$2.000, elas se equipam, né? Se ela sabe fazer bolo, ela tem que comprar batedeira e tal. E ela transforma a vida dela. Então, tem depoimentos lindos de mulheres que falam, não quero mais cesta básica, porque agora eu já consigo estar autônoma. Então, são atitudes, sabe? E o terceiro setor, quem faz, como você falou que está fazendo, né? Vocês fazem, é atitude. Se você não tivesse tido o primeiro movimento, agora precisa de grana, precisa de gente envolvida. Né? Não adianta querer fazer o bem sem ter isso. Eu vi agora, eu sou aqui do Verde Escola, não sei se vocês viram com o que aconteceu ali no litoral norte, né? O desastre lá, né? O Verde Escola estava lá, acudiu centenas de pessoas. Hoje está, inclusive, uma escola de contraturno de crianças, mas também hoje, por exemplo, um dos alunos passou em primeiro lugar da USP. É transformar a vida e assim, gente. Mas tudo precisa de grana. Não adianta achar que a gente consegue fazer o bem. Então, o mais difícil, o meu maior perrengue hoje é esse tal de passar o pires e pedir a grana para poder tocar os projetos. Esse é o... E alguns entendem, outros não entendem, sabe? Alguns dizem, mas eu já ajudo, sabe? Ajuda aqueles negocinhos de ajudar. E não... e isso, a gente vê que hoje os americanos têm muito isso, né? Isso é desde criança, eles cultural, aprendem, cultural, exatamente. E o percentual, né, da renda que vira doação, eu não sei os números aqui, mas parece que é um negócio assim absurdo quando comparado com o do Brasil. Absurdo. E lá tem muito aquele movimento, né, que pô, grandes empreendedores que a gente conhece já fizeram, já aderiram, né? O Bill Gates, por exemplo, que é depois que o cara falece, ele doa 99, tanto da renda, né? O Buffett também se inscreveu nisso, né? Por causa do Bill Gates, né? Foi influenciado. Mas é interessante, semana passada eu conheci uma mulher fantástica, a Peggy Roosevelt. Não, espera um pouquinho, acho que não, desculpa. Isso aí você tem que cortar, tá? Não, fica tranquilo, porque a gente não lembra o nome também, não. Não, mas é a Peggy Rockefeller. Eu conheci a Peggy Rockefeller. Ela faz exatamente isso. Ela faz a ponte entre as famílias ricas do mundo. E então, ela criou essa ponte da filantropia para o mundo. Então, com foco na África e tal. Ela estava aqui no Brasil, eles criaram um tal do Sinergos, que são esses filantropos que, às vezes, não sabem onde colocar o dinheiro. Mas deu dinheiro para quem está fazendo transformação, né? Então, eu tive com ela, estou indo até agora, porque a Alcione Albanese vai ser homenageada lá em Nova York como um dos cases no mundo de projeto social, né? Cuidar de 150 mil pessoas. Se vocês algum dia quiserem conhecer o maior case do Brasil... Eu quero, já estou avisando aqui que eu quero e eu vou. Não, é simplesmente emocionante. Aqui em São Paulo tem a Central do Bem, onde tudo vai para a Central do Bem. A Central do Bem faz a distribuição. E ela é auditada pela Ernst Young, né, a UI, sem restrições, tá? Cuidando de 150 mil pessoas com doações. Então, é muito interessante. Agora, é como a Alcione disse, Sônia, a minha missão de ir para o sertão, transformar, fazer, ela quase 50% do tempo dela ela está no sertão, essa missão ela é o máximo. Agora, ir atrás do dinheiro é o mais difícil que tem, porque não é dinheiro público. Dinheiro público custa muito caro, sabe? Dinheiro público sempre tem alguma escala ali de que a gente não quer entrar. Então, tem que ter muito cuidado. Uma das dificuldades que a gente teve lá no Programadores da Manhã, que é a nossa ONG, que eu lembro que eu falei assim, meu Deus, gente, empresa é muito mais fácil, né?
foi o dia que a gente resolveu começar pequenininho, com 2 alunos para aprender. Técnica de startup, né? Falei, vamos começar pequeno, a gente vai aprendendo. E aí eram 2, e um dos alunos começou a ter muitos problemas, questões familiares, super difíceis, etc. Super normal, né? Em pessoas de baixa renda, a gente colocou terapeuta para ajudar e etc. Mas mesmo assim, obviamente, a situação era muito difícil, não estava dando conta, né? E aí tinha um problema que era o seguinte, a gente tinha o custo da aula, do colégio, não sei, e ao mesmo tempo, e ele não estava indo. Então, assim, pô, empresa, a resposta era óbvia, né? Mas ONG não é, porque, pô, e aí? Você tira o aluno porque ele está tirando a oportunidade de outro aluno, outra pessoa pobre estudar e conseguir, ou não, e aí fica um dilema meio moral, meio financeiro. Nossa, Deus me livre. Então, é isso. O ONG, às vezes, além da dificuldade do dinheiro, que eu concordo 100%, é a principal, tem você cai em dilemas algumas vezes também. Sem dúvida. Que você fala, e aí? Tipo, o que eu faço eu agora? Eu abandono ele, mas se eu abandonar, o que vai ser dele? Se eu trouxe ele, agora eu jogo... É muito difícil. Muito difícil. E é assim... E hoje a gente tem um CEO, que inclusive veio da Endeavor, né? E eu considero ele um fundador, porque, pô, ele revolucionou o projeto. E eu falo, ó, me liga sempre quando a carga emocional estiver difícil. E aí é muito montanha-russa, que um dia ele me conta uma história incrível. Nossa, a aluna tal fez isso, olha que coisa maravilhosa. Aí no outro dia ele me liga. Ou aquela outra aluna que a gente ama, ficou grávida, tá desistindo do projeto, e o pai dela, sabe? Aí você fala... Não. Então, essa é outra parte que é... É porque o terceiro setor é emoção. É emoção. É transformação, né? Então, ele traz toda essa carga de que você... O terceiro setor, e hoje eu vejo, por exemplo, o Amigos do Bem, existe um instituto mundial que chama IDIS, que mede para cada dinheiro que você dá, para quanto que ele repercute no final, né? E foi feito estudo no Amigos do Bem. Então, para cada R$1 que a gente doa, ele repercute para 6,45. Você imagina o quanto que isso é poderoso. Porque eu sei, eu estou lá com um Amigos do Bem desde o dia que eu doei máquina de costura e a gente começou o projeto de ensinar as mulheres a costurar e tal. E hoje já são 300 mulheres, a gente começou com 6. Quando você chega no sertão e vê aquelas mulheres que não tinham zero sonho e hoje elas sorriem porque elas têm uma atividade, elas têm um local para trabalhar, elas têm um salário, transforma a vida dela, que é a oportunidade. A única coisa que eu falo é oportunidade. A maioria das pessoas, mesmo que recebe Bolsa Família, que eu não sou contra de jeito nenhum, mas eles querem uma oportunidade. A pessoa não quer viver do Bolsa Família a vida inteira. Ela quer ter uma oportunidade, mas às vezes ela não sabe como é que eu começo. Então, a gente agora, no Fundo Dona de Mim, nós trouxemos uma startup, que é a N2, que ela está fazendo a orientação financeira para essas mulheres. Legal. Então, ela já começa fazendo uma videoconferência para falar as dores dela. E dali esse pessoal vai orientando para onde que ela vai. Porque ela vai receber 2.000. Pode parecer pouco, mas para quem não tem nada, é uma fortuna. Porque ali é que ela transforma a vida dela. Então, isso é que hoje é a minha grande alegria. Agora, tem dificuldade todos os dias, né? Chegar no Jequitinhonha, que é longe para danar, né? Tem essas coisas todas, mas tudo isso é lindo porque você está fazendo bem. Isso que eu falo que a devolução que volta para você é tão maior do que você dá, que não tem preço. Muito bom, muito bom. O papo tá excelente, né? E aí eu vou anotando um monte de cada assunto que a gente passou, eu vou anotando um monte de coisa, eu não consigo perguntar, porque a gente entra num assunto melhor, em outro melhor, em outro melhor. Eu tô achando que eu não tô deixando vocês perguntarem também. Não, é porque tá excelente. Aí eu tenho uma pergunta aqui do início, eu não vou voltar, já foi. Quer seguir, Luquinha? Eu vou fazer uma, então, mudando completamente de assunto, mas eu acho que é um assunto super importante. A gente já abordou isso em outros, mas eu acho que é tão importante que vale abordar de novo. A gente vive um momento geracional e a gente, inclusive, faz parte dessa geração, para não parecer que estou falando dos outros. Não. A gente faz parte dessa geração que, na minha visão, é o
pior defeito da nossa geração, que é o imediatismo. Né? As pessoas querem tudo pra ontem, quer o sucesso pra ontem, quer que as coisas dêem certo pra ontem, e isso não deu certo ontem, já tá frustrado, já vai pro LinkedIn reclamar, e acha que, né, que vai virar o Mark Zuckerberg amanhã, pô, fica numa empresa 1 ano, já não gostei, aí já não é pra mim, aí já muda, aí fica um ano, já muda. Então, pô, eu acho que realmente é o maior defeito da nossa geração, apesar da nossa geração ter várias qualidades incríveis. E, pô, quando a gente ouve a sua história e da sua família, é uma história de longo prazo. É até legal, porque quando você vai falando as datas, assim, eu vejo, assim, até você se surpreende, assim, você fala, não, faz tanto tempo. Pô, eu acredito, né, que construir coisas incríveis é sempre no longo prazo. Você pode pegar a história de qualquer pessoa de sucesso, qualquer história legal, é sempre no longo prazo. Pode ser de uma ONG, pode ser de uma empresa, pode ser de um esportista, né? É sempre de longo prazo. Então, a minha pergunta aqui é assim, o que você recomenda, né? O que você acha que as pessoas podem fazer para melhorar essa capacidade delas de sustentarem projetos de longo prazo, ou carreiras de longo prazo, ou no caso de empreendedores, né? Pô, não achar que a empresa tem 5 anos, não tá dando certo, já é hora de desistir. Fala um pouco sobre isso, né? Sobre o longo prazo. O que eu vejo na minha época, né, enquanto eu estive como presidente da empresa, como não tinha esse acesso que tem hoje de tanta informação, né, informação demais, inclusive, eu acho que a gente ficava mais focado ali na empresa, de fazer ela dar certo, quais que são os erros do dia a dia, os acertos e tal. Hoje tem uma ansiedade muito grande, né? Essa ansiedade, começa uma startup e já acha que virou unicórnio. E eu acho que isso está fazendo muito, muito mal. Por quê? Porque todo mundo quer tudo pronto agora, sabe? A gente está assim, eu estou sem internet na minha casa há 4 dias, eu quero bater. Por que não vão lá arrumar minha internet? Não, mas o melhor é ela aguentar 4 dias. É a prova que ela é diferente da gente. Quanto tempo você aguentaria? O Sayó ficaria 1 minuto. Nossa, é duro. Não, mas tem internet, telefone, mas não dá. Eu tenho que fazer palestra. Amanhã eu tenho uma palestra que eu tenho que... Como é que eu faço? Daí o pessoa ligou. Dá para fazer, rotear. Falei, eu não estou sabendo fazer isso, pelo amor de Deus. E vocês não, vocês vão e resolvem tudo. Capaz de daqui a pouco criar uma internet específica aí para rodar. Então, o que eu vejo é que essa ansiedade, né? E isso acaba... Eu tenho netos, né? Tenho meus maravilhosos, meus amores, meus 8 netos, que eles estão assim também. Eu vejo, gente, minha neta de 3 anos, ela assiste uma coisa, já muda para... Tudo é líquido demais, tudo não se apegam às coisas, sabe? Eu acho que eu acredito que vocês fizeram uma empresa para ser longeva, né? Sim. Às vezes... A gente falou empresa para 100 anos. Para 100 anos. Então, que a gente vai passar, mas a empresa não. A gente sempre falou isso. Exatamente isso. Então, mas muitos pensam em empresa muito rápida. Vou fazer empresa, já vou vender, já vou comprar um... Não tem? Vocês não conhecem várias pessoas assim? O que mais tem é isso. O que mais tem? Vou comprar um carro, não sei o quê, vou morar em Miami. Todo mundo acha que vai lá para Miami, mora em Portugal. Todo mundo pode morar no mundo inteiro, eu acho tão legal. Sabe? Como se fosse fácil, né? Não, eu só pego quem, vou lá, mudo e tal. Então, essa ansiedade que eu acho que está prejudicando, e prejudica muito a empresa, que ela acaba morrendo cedo, porque não tem o tempo de amadurecer que precisa ter, nos erros, perdendo dinheiro, sofrendo, passando noites mal dormidas. Mas é assim que se constrói a empresa. Vocês construíram a empresa acordando todo dia, estou indo, está tudo bem, não vai ter nada errado. Não é assim, gente. Né? A gente sabe que vai ter esses perrengues o tempo todo, mas não cria ansiedade. Como eu falei, né, minha coragem tem que ser maior que meus medos, essa coisa de tudo tem que ser feito, tudo pronto. E tem uma outra coisa que eu acho mais triste ainda,
é olhar que parece que o jardim do outro é sempre mais bonito que o teu, Foda. sabe? E Efeito Instagram, que eu chamo isso. Como é que chama? Efeito Instagram, porque o Instagram gera isso nas pessoas, né? Instagram é Você vê tudo um casal bonito. lindo, opa, Tudo separou. Gente, do nada. do nada. Não, tudo é bonito. Você já viu casa feia no Instagram? Não tem. Você já viu flor colocada de cor? Não tem. Crianças são lindas. Nesses dias eu estava com um amigo. Gente, foi muito engraçado. Ele tirou uma fotografia minha com até uma artista e tal. E depois ele arrumou o meu rosto. Eu falei, gente, eu gostei tanto mais dessa outra que você arrumou pra mim. Gente, tenho meus dentes brancos, saiu todas as rugas. Eu falei, gente, eu quero essa Sônia aqui. Eu não quero essa outra aqui. E a gente tá nisso, entendeu? Você quer, quando eu me olho porque antes, gente, não tinha tela na tua frente. Tem dia que eu quero correr de mim ali da frente da tela. Que a gente não tá como a gente acha que né? Eu não me olho no espelho o tempo todo. Agora, quando você olha na tela, fala, ai, meu Deus do céu, fecha um pouquinho, abre, fica meio sem coragem. Mas é isso, mas o imediatismo, essa ansiedade, eu acho que está matando muito startup que nem tentou passar pelo primeiro erro. Nem tentou passar pelo primeiro perrengue, já não vai dar certo, já briga com sócio, principalmente quando tem sócio. Daí vira mais complicado ainda. Vocês são sócios, não são? Sim. Vocês se dão bem. No? A gente briga, mas bem. A gente briga, mas faz parte do jogo. A gente briga e depois vai tomar cerveja junto, vai sentar junto em algum lugar. Briga boa. Sempre. Briga boa. A gente sempre... briga tem que ser boa. Eu não falo que a briga tem que ser ruim. A briga saudável é a melhor briga que existe. Exato. É isso. Né? Não, a gente sempre teve uma relação muito boa, assim, igual ele falou. E, na verdade, a gente fala briga, parece que a gente briga todo dia, né? A gente, mesmo quando a gente discutia, que era raras vezes, porque em geral a gente concorda muito, assim, a gente tem uma cabeça muito alinhada. E com os outros sócios também, né? Hoje eu refleti sobre isso de manhã, coincidentemente, falei, gente, o Merles é realmente, tipo assim, maravilhoso, porque só amigo, só gente que eu gosto, né? Mas mesmo quando a gente discutia, era um almoçar junto, já era dar risada, um fazer piada do outro. Só um parênteses aqui, dado que nós estamos no podcast Lado Difícil, né? Os sócios que ficaram são assim. Tá. Porque houveram sócios que as brigas eram insustentáveis, que as ideias não batiam e que a gente teve que resolver, e às vezes com conversas muito desagradáveis. E vai acontecer também. Pra não parecer que só tem... o livro não era só... Tá cheio de coisa e faz parte do aprendizado e vai acabar errando algum dia de novo, mas você aprende com cada um daqueles erros e vai minimizando, né? Só comentar um negócio que ela falou. Você vai fazer uma pergunta, né? Não, eu vou complementar também, eu vou dar um ponto de vista então comenta aí, depois eu vou dar minha contribuição aqui no que eu acho que é o problema, assim, da sociedade atual. Eu acho que nos negócios, assim, é importante você ter o plano A, B, C, D, se preparar, né, planejar e etc. Agora, na vida pessoal, eu acho que para alguns temas é melhor que você só tenha um plano. Só tenha o plano A, não existe plano B. Para mim, o tema do casamento, na minha visão, e essa é a minha opinião, para um casamento funcionar, você não pode ter plano B. Você não pode falar assim, se der errado, aí, poxa, vou arrumar outra. Quando você não tem o plano B, a sua única solução é encontrar uma solução para um problema, para uma discussão, para uma desavença. E um outro momento eu acho que é importante também a gente pensar em não ter planos Bs, é justamente quando você está empreendendo, não nas decisões da empresa, mas empreendendo, você está ali naquela empresa. Desde que você não tenha um plano B, você sempre vai acreditar naquele negócio que aí eu voltando até no teu tema do otimismo, na verdade não é só otimismo, né? Você acredita que é inevitável que vai dar certo em algum momento se você estiver comprometido com aquilo ali, trabalhando e etc, e não tendo um plano B. Uma hora vai virar. Tô aqui trabalhando, meu time é bom, tá funcionando, tem perrengue, mas a gente avança. Então, eu acho que essa junção aí do não ter um plano B para algumas coisas da vida é muito importante, e a outra é o otimismo / acreditar que algumas coisas serão inevitáveis por conta do nosso esforço, do nosso trabalho. Né? Eu ouvi uma frase, até você falando em otimismo, que é assim, o pessimismo adoece, o otimismo cura. Eu acho linda essa frase, porque pode ver, as pessoas otimistas, elas estão sempre
com brilho, né? O olhar brilha, tem sorriso, tem... As pessoas otimistas estão sempre olhando para baixo, as pessimistas. Então, assim, é o que você colocou. E o casamento é isso, né? Eu estou há 30 e poucos anos, né, casada com o João. Põe perrengue nisso. Quantas vezes eu falei para ele ir embora, eu quis ir embora. E daí eu parava para pensar, não, mas eu quero ficar lá na frente com ele. Então, vamos ter um pouco... Exercício da paciência. Tem uma frase que eu adoro. Exercita a tua paciência. Aquela coisa assim que se fala... Toma uma água, toma um uísque, alguma coisa que vai passar. O uísque é quando é o nível mais alto. Quando o nível é mais alto do problema. Vai passar. Tem um caso meu com uísque que é bem engraçado. O dia que me falaram que a empresa tinha sido feita a fusão e eu ia sair da executiva da empresa, então eu ia para o conselho. Chegou no final do dia, eu falei, eu fui embora, eu tenho uma casa aqui no interior. Cheguei lá para meu marido e contei para ele, ele falou, você é louca, isso não existe. Você construiu isso aí, como é que você vai sair? Eu falei, pois é, mas é assim. Eu falei, mas eu preciso escrever para eles o que eu estou sentindo. Mas eu preciso beber. E ele, não, você não vai fazer isso. Eu falei, vou. Não, você não vai fazer. Daí, onde eu ia pegar, ele não deixava. Eu ia aqui. Até que uma hora eu consegui fugir, tomei e falei, agora sim. Agora, né? As ideias aflorescem. Até demais. A coragem aumenta. Não, fica forte. Daí escrevi o que eu queria escrever, pronto. Meu coração ficou bom, claro, tem todo o outro, mas eu falo da história do maravilhoso. Whisky. Na hora do complicado ali, que você fala, o que eu faço? Eu tinha que falar, não fui rude, nem nada, mas falei, pronto. E ficou leve depois. Eu nunca conseguiria fazer isso sem quase um meu caso era uma cachaçinha, viu? Como bom mineiro. Uma pinga também. Poderia ser até... Eu ia beber qualquer coisa, mas o que estava conversando comigo na hora era o uísque. Muito bom, conversando é muito bom. Mas um comentário que eu ia fazer sobre o que você falou, que eu achei muito bom. Que você respondeu a pergunta, a dica para a geração, acabou que você deu 2 dicas que eu achei muito boas, que é uma, sem perceber, acho que você falou isso, o excesso de informação. Então, essa é uma dica muito boa. O Israel comentou isso no outro podcast. Informação é legal, bacana. Esse podcast mesmo é uma informação. Mas, cara, muita também é horrível. Então, as pessoas têm que, em algum momento, se desligar. Eu mesmo, final do ano passado, agora não lembro a data, né? Eu saí do Instagram. Já tinha saído de outras redes sociais. Pra mim, tem sido muito positivo reduzir essa quantidade de informação, né? Eu gosto muito de ler livro, por exemplo. Adoro ler livro. Mas eu também coloquei que assim, não, eu vou ter o horário meu de ler livro, mas não quero ficar o dia inteiro lendo livro. Então, porque eu acho que muita informação também deixa a pessoa no estado de paralisia, ao invés de deixar a pessoa no estado de movimento. Que ela, gente, tem gente, nossa, a gente conhece muito, que vive de evento. Eu fui num evento aqui tal de marketing digital, eu fui num evento aqui de aumento de venda. Mas e aí, quando que você vai praticar isso? Quando você vai começar a trabalhar? Quando você vai trabalhar? Porque, então, acho que essa primeira informação que você deu muito boa. E a segunda, que eu também achei muito boa, que é da comparação. As pessoas ficam se comparando o tempo todo, a gente tá aumentando esse nível. Acho que tem esse efeito do Instagram. O Instagram é uma rede que as pessoas se comparam o tempo todo. E o pior, que como a gente mesmo falou, que o Instagram é uma comparação falsa ainda. Porque se eu comparo com o Instagram do Sael, eu vou me sentir mal. Mas às vezes se eu soubesse tudo que o Sael tá passando, ele fala, ele tá passando mesmo tanta dificuldade que eu. Só que lá não vai isso, porque fica até um meio esquisito, né? Igual você falou, postar um trem feio no Instagram, aí a galera não curte, né? Então tem isso. Então a gente vive um negócio de comparação muito forte. Inclusive, no livro, a gente fala de um dos erros que a gente cometeu, Sônia, que em 2014, 2015, a gente já gerava caixa, já estava crescendo, a empresa estava tudo certinho, maravilhosa, a empresa estava maravilhosa. Mas a gente, jovem, né? Hoje a gente faria diferente, tanto que a gente escreveu o livro para isso.
via a capa da revista da Exame, as notícias de gente captando dinheiro, virando unicórnio, como você fala. Aí a gente fala, pô, mas a gente nunca sai nesse lugar, né? Porque jornalista não gosta de falar de empresa que tá... A gente nunca sai, a gente não capta investimento, ninguém quer investir na gente. Ninguém quer investir na falou gente. Assim, cara, nós Então, somos uns jacu da roça, Jacu, literalmente. E aí a gente chama isso do canto da sereia do investimento, né? Não, a gente tem que conseguir investimento, temos que conseguir investimento. Tem que provar que a gente é bom trazendo um fundo de investimento para investir aqui. Aí, beleza, fomos lá, conseguimos investimento, saímos nas revistas e tal. O que a gente fez com o dinheiro? Só cagada. Íamos comentando tanto de porque a gente não tava precisando de dinheiro, o ego cresce. Sem dúvida. Que é um problema também da nossa sociedade. Aí eu nem acho nem que é a nossa geração. Vou até te corrigir. O nosso ego, eu acho que não cresceu. O que cresceu foi o excesso de confiança. A gente começou a ficar confiante demais. E aí excesso de confiança é péssimo. Foi isso mesmo. Nossa, então, pô, achei muito boas as 2 dicas. Espero que a galera realmente siga, porque não é fácil, né? Você tá numa crescente dessa. Pra mim, é a mesma dificuldade de você chegar pra uma criança que já tá viciada em celular e falar, não usa o celular. É chegar pra um adulto de 30 anos e falar, usa menos o celular, consome menos conteúdo. Vai dar birra que nem a criança. Então, muito boa essa dica. Excelente, excelente. Eu tenho mais aqui, Lucas. Manda bala. Eu vou voltar lá naquela parte. É porque uma coisa que me impressionou muito é que antes dos anos 2000, você falou que talvez até no 1990 ali, você já tinha um conselho, né? Você já tinha um conselho da família, você tinha um conselho de administração. Eu achei isso, assim... espetacular. Bizarro. É um negócio que tem empresa que talvez é super bem sucedida já nos tempos atuais, que já passaram da hora de ter algo desse tipo, ainda não tem, e que poderiam estar muito melhor. Porque a gente sabe do valor que tem uma boa governança, desde que não seja uma governança que empaque a companhia, né? Vocês já tinham investidores na época? Como que se formou isso? Assim? Como que vocês passaram a ter principalmente o conselho independente? Como é que teve essa ideia? Assim? Quem que fez isso acontecer? Eu acho que foi a própria família e, assim, como meus pais... E que eu acho que tem muita empresa no Brasil, muita, que não prepara a sucessão. Paga um preço muito caro, não preparar quem é o teu sucessor. Né? Família. Nesse dia eu estava conversando com uma pessoa que são 3 irmãos, cada um tem 3 filhos. Não, é empresa de bi, tá? Não é empresa pequena. Só que eles não têm conselho, não têm acordo de acionista, não têm sucessão. Se morrer qualquer um deles, os 3 irmãos ali, a tendência é o que acontecer? O trem desgringola, né? Sabe, tendo um aqui, desses 9 que ficaram aqui, tendo um aqui que passa birra, atrapalha a vida de todo mundo. Entendeu? Então, assim, eu acho que isso era tão importante para os meus pais e até para os meus irmãos, de que a gente tivesse... Porque muita gente, 16. Você falou que teu avô teve 8 irmãos, é isso? É 8 mais 8. Põe aqui, onde é que tem uma mesa que cabe 16 aqui? Mais. É muita gente. E é muita gente de gerações diferentes. Se você reunir seus 16 melhores amigos, dá pau. Dá briga. Dá pau, exatamente. Imagina a família. Imagina a família de idades muito diferentes, né? Porque foi o mais velho para o mais novo, 21 anos. Então, gerações diferentes. Então, eu acho que isso foi uma inteligência emocional, principalmente da minha mãe, que ela via que ela estava construindo para os seus filhos. E ela não queria que os seus filhos destruíssem o que ela construiu. Então, isso é muito importante. Então, eles começaram organizando isso. E o que foi muito interessante isso, que até são coisas engraçadas. Quando a minha mãe sempre, no final do ano, Natal lindo, maravilhoso, com essa família desse tamanho, cheia de criança, árvore de Natal. Minha mãe foi daquelas mulheres... Além de ser uma grande empreendedora, ela foi uma mãe única. Para ter ideia, cada um dos 16 filhos tem um álbum de fotografia. 12 nasceram em casa nessa cidade do interior, lá não tinha fotógrafo. Ela levava a gente uma vez por ano para fazer as fotos, para ela ter o álbum de fotografia. E cada um tem o seu álbum da vida. Então, assim, com quanto que eu nasci? Eu nasci em casa. Sabe como é que pesava bebê na minha casa?
Como? Sabe aquelas balanças que tem grande De feijão, de arroz e tal? Ué, botava o bebê ali enroladinho e aqui botava o peso e assim ela ia me... Todos, eu tenho meus 12 meses, o meu peso e a minha altura. Sabe? Ela era uma mulher única, tá lá, eu tenho um livro da vida, eu tenho os 2 livros da vida. O que Não, era... a sua mãe é cabulosa, assim. Ela vamos é- imaginar que a sua história da sua mãe teve 16 filhos e criou todos bem. Já seria, tipo assim... nu! Não, ela... 16 tocando uma empresa incrível. E fazendo isso, escrevendo um livro, né? Que ela escreveu um livro, eu tenho um livro que ela escreveu, contando a história de cada filho, dos sonhos dela, das construções dela. O meu pai, como poeta, escreveu um livro em verso e prosa, mesma história. E eu tinha um sonho de fazer o romance dos 2, né? E eu conheci a Letícia Biechovsky, que escreveu A Casa das 7 Mulheres, que é uma romancista maravilhosa. E a gente tem uma coisa que a maioria das famílias não tem, eu diria que 90%. Eu comecei há muitos anos atrás um centro de memória. Então, tudo que aconteceu com meus pais e até a gente, tudo está num centro de memória, tudo digitalizado. Olha. Tudo que acontece todos os dias está lá. Porque eu tenho uma pessoa que é contratada que faz esse trabalho o tempo todo. Então, ontem ela criou um Instagram da minha mãe. Eu achei uma... Ah, que demais. Que legal. E essa pessoa, então, assim, nós somos hoje quase 200 pessoas. Ninguém precisa anotar aniversário. Meia-noite já vem o filmezinho, a fotografia atualizada de quem está fazendo aniversário, quem é filho de quem. Então, assim, esses cuidados com a família e com a história. Então, o livro hoje chama Estrelas Fritas com Açúcar, né? Que depois eu vou tentar ver se eu trago aqui até para vocês ainda. Mas ali tem um romance dos 2. Ali tem uma história que agora estão me assediando para que faça um filme, que eu acho que vai ser um filme muito lindo, vai né? Porque ser maravilhoso. e é uma história muito interessante. Vocês acho que vão gostar. Você que gosta de ler, deve ler assim. E eu amo filme também, o Israel ama filme, série Também. E eu gostaria muito, né, fazer até uma série do Netflix, mas tudo isso é mais complicado. Mas eu falo, é cada coisa de uma vez. Eu queria fazer o livro. Netflix, por favor, pô. Eu queria fazer o livro, fiz o livro. E tem a história. Como a gente tem esse centro de memória, eu tenho desde o diário da minha mãe com 12 anos de idade. Está lá todinho digitalizado, porque ela guardava tudo. E te fazer uma pergunta, a gente já leu o diário dela? Todo dia a gente tem esse material, vem e alimenta a família o tempo todo. Então, deixa eu fazer uma pergunta, que agora eu fiquei curioso, né? Lá, quando você vê lá de 12 anos, você já viu que ali essa é uma empreendedora? Ou... A minha mãe, sem dúvida, a minha mãe, quando ela tinha... eu não sei se era 12 ou 14 anos, ela estudava num colégio interno, porque não tinha, Luiz Alves não tinha escola. Só que dela desistiu. O meu avô tinha essa venda, né, que se você for lá, Luiz Alves está lá, venda é um negocinho pequeno, eu era pequeno, eu achava grande, né? Hoje, o meu avô tinha essa venda, e ela chegou para o meu avô e falou, eu não quero mais estudar, eu quero ganhar dinheiro, eu quero empreender, eu quero, só que o senhor tem que me dar, não sei se era 4% de tudo que eu vender. Não é possível. Em 3 meses, eu acho que ela triplicou a venda. Minha mãe era incrível, minha mãe era o banco da cidade. Vocês não sabem o que é mata-borrão, né? Mata-borrão é aquele livrão onde anotava, você vai lá na venda comprar, né? Lucas, tal. Lá tinha muita plantação de fumo na região e a Souza Cruz adiantava o dinheiro para os agricultores. Não tinha banco. Então, eles iam lá, botavam o dinheiro para a dona Adelina, né? E ela colocava ali, e ali eles iam consumindo na venda. Então, ela era o banco. Daí eu falei, mãe, por que ao invés de fazer fábrica de camisa, ela não fez um banco, mãe? Por quê? No Brasil, né? O banco dá um pouquinho mais de dinheiro. E lá começou o Banco Inco, que é Bradesco agora, entendeu? Então, assim, então ela tinha uma inteligência, de uma capacidade. Luiz Alves, onde a gente tinha fábrica, queda de energia todo dia. Ela foi lá e comprou um gerador. Estou falando isso há 60 e poucos anos atrás. Cara, é de outro planeta. E assim, não, sério, eu fico imaginando assim,
qual que é a explicação, né? Tipo, tem que acreditar em ET, em Deus, alguma coisa mesmo, porque E assim, uma pessoa tão nova... nós não estamos levando isso em consideração, né? Mas outros tempos, talvez em que essa diferença entre mulher e homem era ainda mais gritante do que hoje. Isso. É tudo muito bizarro na história. Tudo é muito Interior, inacreditável. Mas ela teve um poeta. Olha que lindo. É. Ele era apaixonado por ela. Ele deixava bilhetinho para ela quase todo dia. Estou falando isso depois de 40 anos de casado. Ela era musa dele. Entendeu? Então, e ele nos ensinou esse lado amoroso, carinhoso, e ela nos ensinou o outro lado, de empreendedorismo, de fazer as coisas corretamente e tudo mais. Então, eu falo assim, que eu tive um privilégio tão grande de nascer nessa família, porque eram duas pessoas extremamente diferentes, né? Um sonhador. Meu pai gostava de pirão com linguiça. Minha mãe já era tudo arrumadinho. A minha mãe, né, enquanto presidente lá da empresa, ela falava, filha, você tem que trabalhar de saia, de meia de seda, de saltinho alto. Eu falava, mãe, eu não dou conta, mãe. Teu cabelo tem que estar arrumado, sabe? Ela era essa mulher, ela estava sempre arrumada. Sempre, sempre. Então, e eu nunca vi a minha mãe reclamar. Ela tinha filho, ela teve 12 dos 16 nasceram em casa, inclusive gêmeos, que ela nem, na época, já era o 11º, o 12º, sei lá. De repente fez gêmeos. Não, ela sabia que ia ter, ela tinha que ter o filho no hospital, só que o hospital de Luiz Alves para Blumenau não tinha condições de chegar, porque era estrada de terra, levava umas 3 horas, e eles resolveram nascer de madrugada, antes do tempo, e... Foi lá mesmo. Foi lá mesmo. Meu pai foi lá buscar uma parteira, a parteira chegou, fez o primeiro bebê, falou, Duda, me leva embora. Não, mas tem outro aí dentro, tem que... Daí nasceu o segundo bebê e... assim, minha mãe tinha filho de manhã à tarde, ela já estava mandando bilhetinho pra gente. Quer dizer, ela tinha filho, subiu uma escada, ali era o quarto dela, o bebê estava lá. Então, assim, ela nunca complicou a vida dela, sabe? Eu acho que eu tenho um pouco dessa característica, eu não complico a minha vida, eu não olho o lado ruim das coisas. Eu sempre olho o lado bom. Eu sou muito prática, então, assim, eu vejo as pessoas, ai, detesto fazer supermercado, ai, não gosto de fazer isso. Eu falo, gente, eu vou sair daqui hoje, faço supermercado, amanhã eu vou receber minha família inteira lá em casa, porque tem formatura de uma sobrinha, daí eu já... Bora. Sabe, pra mim é fácil. O Israel é assim. O Israel você descreveu o Israel, você foi falando, a alma gêmea do Israel. O Israel, impressionante, ele vê os problemas, é problema. A cabeça do Israel, eu acho que é igual o Tetris, sabe, Tetris? Tem os bloquinhos, vai caindo, tem os bloquinhos pra encaixar, tem hora que não dá pra encaixar, aí ele, beleza, encaixa mais ou menos. Na próxima ele arruma o Tetris ali, tá tudo bem. E eu acho que ele nem sabe fazer de outro jeito. Como eu imagino que você também não sabe fazer de outro jeito. Não, é verdade. Então, não. É muito legal. Não, e as pessoas dizem assim, Sônia, você sabe cozinhar? Eu falo, por quê? Tem algum problema? Não, mas... Só que que eu cozinho, eu vou lá e faço em 2... tá bom, deixa... Eu sou prática, eu não sofro pra... Ai, meu Deus do céu, não tem... não, gente, faz com que tem... Olha, sabe aquela coisa de olhar e ver a solução? Sim. Eu olho e vejo a solução, eu não entro no problema. Eu estou sempre à procura de solução, eu não fico, sabe, remoendo. Não tenho essa... Graças a Deus eu não tenho. Tá? Vou pegar essa fala sua para fazer um gancho. Em todo esse tempo, teve algum momento que foi tão pesado que chegou num ponto de você perder essa característica, nem que fosse pouco tempo, você fala assim, você precisou de uma ajuda externa, você falou, cara, pô, agora eu preciso de um terapeuta, agora eu preciso... Ou, às vezes, seu marido fez esse papel de te... Não, Sônia, vamos lá, lembra quem você é, a sua essência. Teve algum momento que você precisou desse empurrão externo de alguém, e como foi isso? Não, eu tenho uma guru, tá, que há muito tempo, deve fazer 40 anos... que às vezes quando eu estava assim meio, ligava para ela e falava, Lê, daí, você tem 2 decisões, se você fizer essa, você vai se ferrar, é melhor ir pelo outro caminho, é mais difícil, é mais complexo, e me fazia abrir a cabeça para poder ter
ter uma luz. Sabe, quando tem uma coisa... Eu nunca fui muito de ir à terapia. Talvez ela tenha me ajudado muito. E eu lembro foi sua assim... terapeuta. Ela foi mais ou menos terapeuta. Não, era uma vez por ano, 2 vezes por ano que eu falava com ela. Mas quando eu estava muito... teve um momento muito difícil na empresa. Eu tinha um controller. Pensa num controller bom. Alemão, chamado Bertoin Bachmann. Põe controller perfeito. Porque uma empresa, tudo que eu não gosto, eu tenho maior respeito por quem é parte financeira, parte contábil, porque eu odeio essa parte. Essa parte a gente é igual. E eu também, a mesma coisa. Então, e o Bertoin, bem no meio dessas tempestades complicadas que teve em 2011, 12, 13, mas isso foi final de, lá, acho que 2011. Ele um dia chegou, eu sabia que ele estava com problema, ele tinha falado, estava com câncer do pulmão, começou a se tratar, mas eu não sabia a gravidade do problema. Ele chegou na minha mesa, jogou assim um exame na minha frente e falou, agora eu vou morrer. Bertoin, você está doido? Como que vai morrer? Olha aí o meu PET scan, tá vendo? Não tem jeito tal. E realmente, 3 meses depois, tem uma história muito interessante, porque eu estava indo para Blumenau, né? O motorista me pegou, eu estava indo, eu falei, Pedro, me leva lá para ver o Bertoin. Ele estava no hospital. E eu entrei no hospital, uma pessoa que eu nunca vi na minha vida veio falar comigo e falou, ele está te esperando. Falei, olhei para a pessoa, falei, mas subi. Quando eu subi, a esposa dele estava lá, ela falou, Sônia, ele está esperando você para se despedir de você. Daí falei, Bertoin, vai em paz, eu estou aqui, eu vou dar conta, você já preparou lá o menino, o macho para mim, vai em paz. Me despedi, fui embora. Quando eu chego dentro da fábrica, as luzes todas piscam, o telefone, sabe quando o telefone quer aqueles... Emudece em 1 segundo e logo ligam, né, falando o Bertoin foi embora. Aquele foi um momento assim quase de... Claro, que foi para mim foi uma perda incrível, porque eu falei, gente, agora, o que eu vou fazer? Com a confusão que estava acontecendo, eu perdendo o cara que era o meu braço direito nessa área, que é uma área difícil da empresa, né? Não é uma área fácil. E a gente tinha, imagina, 6 fábricas, não sei quantas lojas. Mas ele deixou de presente um garoto que se mostrou perfeito. Perfeito. Tanto é que toda a venda foi feita com esse garoto sendo... era o único da empresa que sabia que estava rolando essa história da venda. Nenhum diretor sabia, porque eu não podia deixar as pessoas confusas, as pessoas, né, com medo e tal. Sim. Ele era o único. Às vezes ele fica, claro, todo alemão é meio nervosinho, né? Ele ficava bravo comigo. Sônia, vem aqui, mais 80 perguntas. Como é que a senhora quer? A senhora quer o balanço no 5º dia? A senhora quer que eu responda tudo isso? Vai lá, Márcio, me ajuda, por favor. E hoje ele está aqui, ele está até morando em São Paulo, está trabalhando aqui numa empresa. Então, assim, foram presentes que eu tive de Deus. Um me deixou, né? Me deixou, porque era até um amigo que eu tinha, mas me deixou pronta a sucessão. Por isso que eu falo, gente, sucessão na empresa é a coisa mais importante que tem. Assim, hoje, olhando as empresas, eu na empresa tinha gerentes, diretores, todos tinham que ter alguém desenhado para ser o seu sucessor. Ninguém é eterno, nem eu. Tanto é que eu saí da empresa com o meu sucessor lá pronto para assumir a empresa. Não se apegue, né? Eu acho que tem muito do empresário se apegar ao negócio, achar que só ele sabe. Prepare o sucessor. Prepara. Isso leva tempo. Tá? Eu devo ter preparado o meu sucessor pelo menos 3, 4 anos muito perto de mim. Claro que ele não é igual a mim, né? Ele não tinha... Talvez o carisma, eu sou muito vendedor e tal. Mas ele tinha as características necessárias para poder assumir um lugar. Tanto é que ele assumiu quando eu saí. Muito bom, né? Eu falei isso em outra oportunidade, mas não é só o sucessor que ele deixa, né? Ele ficou quantos anos lá? O Bertoin deve ter ficado, sei lá, uns 15 anos. Ele deixa muito mais do que um sucessor, né? Ele deixa processos, ele deixa o jeito de fazer, ele deixa a cultura de fazer daquele jeito.
E que foi muito importante, que é mineiro, Fundação Dom Cabral, né? Fundação Dom Cabral, com o Paex, eu inclusive fui do conselho da fundação durante muito tempo. A fundação é maravilhoso, vamos lá, pequena empresa, busca o Paex, que é a parceria para as empresas, eu era do Paex, a fundação foi extremamente importante, porque é ela que faz os processos, aquilo que a gente não gosta de fazer, porque quem é empreendedor tem coisa que não gosta de fazer, gente, me desculpe, né? Cuidar de contabilidade, controladoria, blá, blá, blá. A gente deu a sorte de achar um sócio que ama. Ama. Não, deixa eu te contar esse caso que você vai passar mal. Uma das coisas que o empreendedor mais odeia é reunião com advogado, certo? Meu Deus. Não, escuta essa, então você vai ficar horrorizado. A sorte que a gente deu de encontrar um empreendedor com o Ofli, abraça o Ofli. O Ofli, ele sai da reunião de 4 horas, na época do IPO, não, foi depois do IPO, foi na M&A, né? Durante M&A. 4 horas, reunião de 4 horas com vários advogados. E fala assim, não, velho, hoje foi da hora demais. Graças a Deus. Olha que benção a gente ter encontrado 4 horas. Você tá e ele sai assim, já tá bom. Graças a Deus, né? Cada um com a sua, né? Pensa bem. Mas todo empreendedor precisa de um Ofli, né? Porque não adianta você ser o otimista, jogar no ataque, se você não tem alguém na defesa, você vai tomar gol. Se não tiver o goleiro, você vai tomar gol. Agora, de qualquer forma, o empreendedor tem que estar de olho em tudo. Vou contar rapidinho, a gente tinha distribuição de lucros, né? A Dudalina era uma empresa muito rentável e eu consegui, né, com o conselho, que 12% do lucro fosse distribuído entre todos. E era um bom lucro. Chegava para uma indústria de confecção, chegava a dar 4, 5 salários. E eu lembro da primeira vez que distribuiu a faxineira lá da sede, lá em Blumenau. Lá era aquele salão grande, eu chegava muito cedo, estava eu e ela chegou para mim, dona Sônia, eu sou só uma faxineira, por que eu recebi PPR? Que era, né? Falei, uai, dona Gessi, a senhora é a faxineira. A senhora deixa tudo arrumado, cheguei aqui, tem café, a senhora limpa tudo, organiza. A Sandra é só a secretária, eu sou só a presidente. Então, a senhora está aí, está lá na sua carteira, está lá, né, na carteira de trabalho, está a Dudalina, não está? Dona Sônia, posso reformar minha casa? Falei, dona, a senhora ajuda a dar lucro. Se der lucro, distribui, a senhora ganha. Tá, passou 1 ano, 2 anos, ela mostrava as fotografias lá da casa dela, que ela reformando, lá pelo 3º ano, ela chegou, o dia que recebeu, ela falou, aqui, dona Sônia, está quase ficando pronta e tal, mas queria falar uma coisa para a senhora, viu? Falei, dona Gessi, a senhora tem que levantar mais a sua cadeira. Eu falei, por quê? Porque aqui na nossa empresa tem muita gente matando tempo. A senhora sabe que eu estou de olho em todo mundo. Eu olhei... Aí bichou a camisa. Gente, essa não era a nossa empresa. Eu falei, daí os diretores falei, gente, levantando, todo mundo, vamos dar uma volta, vamos olhar tudo. Um vai para a expedição, o outro vai para o produto, outro... Olha que... Incrível. Como é que você traz as pessoas daquela forma... quando eu saí, ela escreveu uma carta linda para mim e estava lá, ela não tinha assinado. Eu falei, dona Gessi, por que a senhora não assinou? Estava o RH que fez, ela ditou a carta. Ela falou, dona Sônia, não sei muito ler e escrever, então a senhora também nunca se importou com isso. A senhora cuidava era da gente, né? Nossa, que é presente melhor do que isso? Então isso é construir, né? Isso é legado. Eu falo que talvez não deixei o legado do emprego e tudo mais, mas eu deixei o legado no coração das pessoas. Isso, para mim, é o melhor presente de todos. Muito bom. Tem um líder que eu admiro muito, inclusive, um abraço aí, Lix, lá da Ambev. Ele tinha um costume que eu achava bom demais. Ele geralmente era gerente de uma cidade pela Ambev, né, gerente comercial. Aí quando ele chegava numa cidade nova, a Ambev é cheia desse negócio de ficar mudando as pessoas de cidade, né? Ele chegava no centro de distribuição, que tinha vários funcionários, e tinha os funcionários terceiros, que eram os faxineiros. Então, eles nem são da Ambev. Mas ele fazia amizade rápido com esse povo, e esse povo virava os informantes dele. Claro. Falava assim, Lix, tem uma galera ali que tá falando mal do C, tem negócio que não tá funcionando. E eu achava isso muito bom, porque... E pra mim, essa é uma coisa assim, que é uma pena as pessoas não terem consciência disso. Impossível uma fábrica do Dudalina sem os faxineiros. É impossível. Impossível. Dá ruim. Então, do mesmo jeito que é impossível, e também tem gente que acha que é possível,
uma fábrica da Dulalina sem você, sem a Sônia. Né? Inclusive, a gente estudou com pessoas, né, na Faculdade de Economia da FMG, né, que acham que dá para uma fábrica ser tocada sem empreendedor. Né? Que não, o empreendedor não precisa disso. Isso aí para que você... O que o empreendedor faz? O empreendedor só pega lucro. Ah, vai lá. Vem cá, amiguinho. Senta aqui no nosso banco para você ver o tanto Coloca valor no teu produto feito por lá pessoas que não estão apaixonadas pelo negócio. Então, eu acho que é muito legal essa trago isso, que é essa consciência de que todo mundo é realmente muito importante, né? Pra gente conseguir fazer um negócio dar certo, né? Esse momento é um momento que eu te deixo triste, né? Que nós chegamos ao final do nosso bate-papo. É muito triste. Dá pra, assim, empreendedor, quando encontra empreendedor, né? Dá vontade de ficar falando, que é solitário, né? É verdade. É muito solitário. Então, quando a gente bate esse papo, a gente sai energizado, né? Seja fazendo um podcast, seja dando uma mentoria, né? Toda vez que eu participo de alguma mentoria na Endeavor, ajudo algum empreendedor, eu saio literalmente, talvez... Às vezes eu acho que eu saio mais feliz do que quem estava me escutando, assim, cheio de ideia, cheio de vontade de fazer acontecer. Né? Eu sempre faço muita mentoria, tem um programa da UI, que é o de Mulheres Empreendedoras, eu estou há 10 anos lá desde o começo, então é muito rico, porque você aprende muito, porque não são setores que você conhece, e você aprende. Então, essa troca aqui é um aprendizado. Eu vou saber muito mais de vocês. Eu achei incrível. Eu vou ler o livro, eu vou aprender muito mais. Agora eu estou atenta a vocês. Né? Maravilha. Agora vocês já me compraram, então... Muito bom. Isso é que é importante. Muito obrigado pela presença. Eu tenho certeza que muita gente vai amar e é por isso que eu sempre peço para o pessoal compartilhar com outros empreendedores, né? Que acham que estão sofrendo sozinhos, que estão ali, que passando um monte de perrengue, é só com eles. Não é, gente, é com todo mundo e é muito perrengue. E tem gente que a gente escuta e a gente fala assim, nossa vida tá fácil. Porque tem gente que passou muito mais perrengue que a gente. A gente é bizarro. E tem que ter esse cuidado, né? Se a empresa familiar, desapega. Sabe, desapega, deixa pronta a sucessão, faz um acordo. O acordo de acionista é a melhor coisa que pode existir em qualquer empresa, porque vai ter a regra de como vai ser a governança dessa empresa. Ter um conselho, ou conselho consultivo, ou de administração é importante, mas o melhor ainda é quando você tem alguém que te inspira, sabe? Muito mais. Tem muita gente que te inspira. Então, olhe com amor e beba dessas fontes tão boas que tem por aí. Não beba de fontes ruins que parecem ser boas, porque você pode realmente beber veneno. E não é uma boa ideia. Muito bom. É isso. Muito obrigada. Muito obrigado. E até a próxima. Até. Muito bom, valeu. Beijos para todos que estão nos ouvindo aqui. Obrigado. Obrigada, viu?